a cisma ainda que eu tenho de botar almofada, né? Eu posso botar pra cá. Não preciso mais botar almofada, né, pra tapar a barriga. Acabou já? Acabou botar almofada. Eu ia falar disso assim, mas vai que ele não preciso não mais. gosta. E como ficou o Vucu Vucu, que todo mundo tem dúvida, João? O Vucu Vucu. Como é que é também, né? O pessoal sempre pergunta pra nós como é que foi antes, como é que é e depois durante o campeonato. Bora fazer um charme do Vucu Vucu? Como é que é? Bora que é uma parte que eu acho que tem que ter entre os casais, né, Jean? Esse relacionamento é uma das coisas que a gente sempre traz e fala sobre, que na obesidade meio que a gente tá se tornando, como é que é? Amigos, Sim. Ajudantes. Basicamente isso. Basicamente isso, né? E no relacionamento tem que ter, gente. Não adianta. Não é que o relacionamento é só isso, né? Mas de fato tem que ter o relacionamento em si. Bom, gente, vamos falar então do Vucu Vucu que a galera quer saber. Quando a gente era obeso, a gente fazia muito menos, né? Era muito mais esporádico, né? 30 dias, eu acho, né? Era 15 dias, duas às vezes vezes, no mês. Bem mais esporádico, mas bem mais esporádico. Mas assim, quem já tem, né? Às vezes uma pessoa obesa vai estar vendo assim, mas eu não sou assim. Mas assim, você é um caso específico, literalmente, porque tipo assim, são muito poucas pessoas que conseguem ainda ficar com libido alto estando em obesidade. É muito difícil que fique muito alto mesmo. A questão da canseira também, né? Porque daí começa a cansar. Aí tem toda aquela situação da rotina, filhos, casa, tal. Então, se você ainda tem o libido alto, estando em obesidade, considere-se uma super campeão. Porque realmente não é fácil. Nos outros casos, inclusive, isso é amplamente estudado, amplamente visto, que realmente não é fácil. Então, a gente tem aqueles casos, aqueles 10% vagabundo. E aí, depois que a gente emagreceu, sem utilização ainda de suco, sem utilização de hormônios, nós tínhamos uma vida sexual extremamente ativa. Eu acho que 4, 5 meses depois que começamos a treinar, a nossa vida sexual ficou extremamente ativa. Já melhorou bastante. O que a gente não fazia na obesidade, de às vezes sair, ter momento de casal, a gente passou a trazer isso, né? Sim, passamos a ter esses momentos, passamos a ter como é que é? Esses momentos de casais, essas intimidades diferenciadas e tal. Até um próprio sentimento familiar. Então, tipo, a gente tem os momentos com a Maria, família. Aí a gente tem os momentos de casal, eu e o Jean, reservadinho. Ou às vezes eu reservo um lugar pra gente ir. Ou o Jean reserva algum lugar pra gente fazer alguma coisa, só dois. Sim, perfeito. E é assim mais ou menos que ia acontecendo. E aí... Preparação, né? Preparação. Aí entrou a primeira vez que a gente decidiu ir pro campeonato de fisiculturismo e passamos a hormonizar. Aí assim, aquilo que já estava frequente, vamos dizer assim, depois que a gente emagreceu, estava pelo menos 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, depois que a gente emagreceu, né? Depois que hormonizou, aí o negócio foi outra história. Meu libido ficou muito alto, aí a Cris também, né, com libido alto. Então assim, como é que eu vou dizer pra vocês? É mais complexo. Poxa, é que assim, ó, passou frequentemente pra 3 vezes ao dia. E muito. Sabe, assim, e muito pra mais, assim, ia pra 4, pra 5 às vezes, assim e tal. Voltamos a ser adolescentes, vamos dizer assim, voltamos àquela fase de namoro. Foi mais ou menos isso, né? Isso foi na primeira competição, né? Voltamos à fase de namoro. Até o cutting. O booking tava top. Né? Até o nosso primeiro booking. Até iniciar o cutting, foi iniciando o cutting. Quando chegou no último mês... Aí ele decai. Aí esquece. Aí ele é bem mais esporádico. Porque daí a alimentação tá baixa, a gente se sente fraco. A energia tá baixa. Energia fraca. E assim, por mais que eu quisesse, eu não queria com tanta frequência como era. É que fica... pra vocês entenderem, a gente fica muito mais fraco. Então, às vezes, por mais que tu... Assim, pô, eu tô com vontade... Mas a fraqueza, ela é maior, que aí ela acaba te vencendo. Porque assim, se eu for fazer, eu vou ficar mais cansado do que eu já estou. Sim, sim. E aí passou pra algo de 3 a 4 vezes na semana daí, né? Foi. Tem, mas não na mesma frequência. Não na mesma frequência que antes, isso aí. Então, é até um milagre, porque a gente não ter tido nenhum filho. Sim. Aí pós-booking, de novo. Passou esse campeonato, a gente entrou no booking de novo. Voltou de novo a adolescência. Aí né? Com mais a gente tem esse mês agora, que eu tô agora
sem utilizar nada, que eu tô limpo, né? Isso aconteceu também lá. A frequência aumenta muito ali, né, Cheiro? É que parece que dá um pico maior, na verdade, Sim, porque né? daí eu não tenho mais nada, nenhum derivado de DHT, né? Então esses derivados de DHT fazem a gente ficar realmente mais... como é que é? Mais comedidos, né? Esses derivados de DHT que normalmente a gente usa no cutting. Quando a gente tá na fase agora, nessa fase agora, por exemplo, que eu não tô usando absolutamente nada, aí o bicho pega. Aí é uma vontade absurda. absurda, extrema mesmo. E tipo assim, é coelho, literalmente. Coelho subindo pelas paredes. E é bastante mesmo. A Cris nem tanto, porque ela também tá sem hormônio agora, né? Mas eu é mais, sim. Eu é muito, muito mesmo. E aí depois a gente foi pro Booking, aí no Booking volta de novo. Aí a Cris voltou a hormonizar, eu voltei a hormonizar. E aí os dois de novo naquela frequência alta. Basicamente, gente, aí em questão de competição, né, são períodos, né? Mas quando a gente botando que nem todo mundo, muito poucas pessoas vão pra competição, o pessoal aí emagrecendo se torna algo mais habitual e melhora muito mais a relação do casal, né? Muito mais. E agora nessa última competição a gente manteve muito mais relação no cutting do que da última vez, do que na última competição. Tava sendo uma vez ao dia. Eu acho que a preparação também, aquela foi um pouquinho diferente, Foi um pouquinho diferente. Essa é pelo menos o que os profissionais explicaram, que é essa diferença. Como a gente vai ganhando mais maturidade, algumas coisas, então sempre vai melhorando. Não é que não seja difícil, mas é que vai melhorando algumas coisas, né? E aí até o Felipe passou ali pra nós, ali tudo certinho, tal, né? O Felipe é nosso coach, pra quem não sabe. A gente fez toda essa preparação e aí sim, nesse cutting a gente manteve relação até no dia do campeonato. Então foi bem diferente, vamos dizer assim, em relação ao campeonato passado. Porque na última semana do campeonato passado eu me lembro que a gente não fez nada. Né, ficamos no campeonato retrasado. No campeonato passado, a gente fez até no dia do campeonato. Então é diferente. Eu lembrei agora de quando a gente fez o nosso curso de casamento. Sim. Eu nunca esqueço, eu acho que nem o Jean, da senhorinha falando, era uma senhora. Sim. Pensa na Nós somos vergonha, católicos, pra quem não sabe, tá? Pensa numa vergonha, uma senhora de 80 e poucos anos falando sobre manter relação entre casais. E ela disse assim, entre 4 paredes, o que um casal faz é problema do casal. E ela falou, né, que a gente não pode deixar de manter isso. Não é que o casamento, de fato, é só isso. Mas que tem essa necessidade, sim, da gente manter. Então, dentro de 4 paredes, o casal faz aí o que bem entende, né? Bem entende. E a gente até conversar sobre isso pra... Tipo assim, às vezes tem muita gente que vai achar, mas como é que é? É escroto, mas é vulgar, não é legal e tal. Mas não, às vezes é pra conversar com outros casais. Quantos casamentos estão deteriorados? Quantos casamentos estão acabando por conta disso? 2025 foi um dos anos que eu mais vi divórcio. Sim, na minha vida. Olha que nós passamos pela pandemia, mas esse ano foi incrível o que aconteceu de divórcio, de pessoas ao redor nós, né? Então, assim, quantos casamentos estão deteriorando? E não é por conta só da falta da relação, mas principalmente são fatores emocionais, estresse, trabalho, que tá mexendo demais com todo mundo. A falta de paciência, de compreensão. Sim, e que tá fazendo Imagina se quando eu descobri o TDAH, eu já decidisse, vou embora. Ele vai nessas situações. Eu sempre digo, a relação sexual, a relação do casal, ela é fruto daquilo que você faz no seu dia a dia. Se você permite que diversas outras coisas sobrecarreguem você não é organizado, você não tem um dia a dia bem trabalhado, você não tem uma rotina saudável, a sua rotina de relacionamento sexual com sua esposa ou com seu marido vai ser frustrada também. Da mesma coisa que a sua vida é frustrante, sua relação também será frustrante. Eu acho que uma das coisas também, às vezes tem bastante relacionamento que às vezes um reclama do outro de não ter com frequência. Às vezes também não é só questão de falta de libido. Às vezes é questão mesmo desse fator que tá levando muita gente a divórcio, que é a questão do conversar, né? Conversar, compreender o outro, entender, tipo assim, a dor do que o Jean sente, ela não é menor do que a minha é maior, ou a minha é menor.
Pode ir, pode ir. Então, entender esse fator também faz diferença, porque quando outras vezes não te escuta, o que que faz? Faz decair a tua vontade, talvez a tua atração e desejo pela outra pessoa. Ó, uma das coisas que eu e a Cris a gente faz, que talvez seja interessante para vocês, a gente tem os nossos lemas de casa, né? Aquele lema que a gente realmente utiliza para o nosso dia a dia. O primeiro de todos é não brigar na frente dos outros. A gente não briga na frente dos outros, não discute na frente dos outros. Isso a gente arrumou com o tempo, né? Roupa suja a gente lava em casa. Eu e a Cris e não na frente da Maria ainda por cima. Porque a Maria também não merece ouvir isso e as outras pessoas, elas não merecem show, não merece o showzinho de você lá brigando com seu esposo, com a sua esposa. Eu acho que o outro ponto qual é mesmo, Cheiro? Olha lá, são aqueles pontos todos que a gente sempre fala. Eu acho que tentar que é sempre compreender também o outro. Não, Cheiro. É a crise do TDAH da Cris que já esqueceu, provavelmente. Já. Mas é Eu que lembro só da é briga. tão automático não falar mal do outro pra outra pessoa. Verdade. Tipo, eu não falo mal da Cris pra qualquer pessoa e a Cris não fala mal de mim pra qualquer pessoa. O que tiver pra resolver, eu resolvo com a Cris. E se eu não gostei, atitudes dela, alguma coisa que eu não gostei dela, eu vou chamar ela e vou falar pra ela. Nem pra familiar. Nem Isso isso aí. tudo, gente, não é... Ai, vocês casaram e vocês são um exemplo de casamento. A gente construiu isso, tá? Sim. Não é que a gente nunca tenha feito essas coisas que a gente falou. Porque a gente fez e a gente Foi construindo, ajustou. foi ajustando. A gente foi construindo. Então, hoje, por exemplo, não vai me ver falando mal no sentido... Ai, o Jean me enche o saco, que abuso, que não sei o quê. Eu chego pro Jean, olha, Jean, isso aqui, não gostei, não sei o quê, tal. Eu chego e converso com ele e a mesma coisa ele faz comigo. E eu me lembro de todos os nossos lemas, só por incrível que pareça. Vamos ver, tu lembra do próximo? Não, reprisa aí pra mim. É uma das coisas que eu não falo tanto pra não ficar, ai, eu tenho, mas tá vendo por que eu tenho? Não dormir de bunda virada. A gente não dorme de bunda 3. virada. Eu vou ter que anotar, acho, pra não esquecer. Não, são 5 no total, São amor. A gente não dorme de bunda virada. Isso já faz. Esse mesmo já faz desde o início do nosso casamento. Nós dormimos uma única vez só de bunda virada. E ainda foi por conta de uma terceira pessoa e não foi, tipo assim, uma briga por causa de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com relação, com namoro, com nada. A gente se brigou, eu e a Cris, por conta dela, literalmente, por causa de atitudes dela, do que ela fez, mas nada a ver com relação a relacionamento e foi um dos motivos que a gente dormiu de bunda virada. Mas a gente se esforça nesse caso, né? Porque pelo menos uma única vez a gente dormiu, mas os demais a gente não dormiu. Qual é o quarto? E escutar mais, retrucar menos. Porque o que a gente percebe nos relacionamentos é que, por exemplo, se eu falo pra Cris, a Cris vai estar sempre pensando, principalmente nas horas das discussões, sempre pensando em algo pra retrucar. Tipo assim, mas eu fiz isso, eu fiz isso por causa que tu fez isso. Eu fiz isso, não, mas eu só fiz isso porque tu fez aquilo, porque senão eu não tinha feito. Sabe essas situações? Basicamente é isso. É o também escutar mais, retrucar menos. A gente fazia muito isso, a gente também... Foi uma das Toda coisas... hora, se o Jean falasse alguma coisa que eu tinha que ajustar, eu ficava retrucando. Aí o Jean era a mesma coisa. Ou tipo, Jean, eu acho que isso daqui tu fez. Aí ele, mas é que eu tô fazendo não sei o que, eu tô resolvendo não sei o que, eu tô não sei... Então sempre tinha um porquê, um porém, não sei o que, e a gente acabava não resolvendo o problema e só tinha mais discussão. Isso aí. E aí, por fim... O universo me pede pra ir tão longe... No mínimo uma vez ao dia. É o nosso mínimo que a gente tem. No mínimo uma vez ao dia para fazer o vucu-vucu. Pelo menos para ter relação. Doente, né? Daí é outra situação. Mas é tipo assim, no dia a dia normal, no mínimo uma vez ao dia. Independente de toda a situação, vamos dizer assim, independente de algumas situações que possam acontecer, mas o mínimo é isso. É o nosso mínimo. O bom é o máximo, que não tem limite. E quando a gente chegar no teto, a gente dobra o teto. É essa meta.